leu? Alguém passou o olho? Alguém tem alguma... Eu li o texto. Eu só passei o olho. Só passou o olho, né? Eu também li. Inclusive, eu imprimi ele, grifei algumas partes. Certo. Grifou algumas partes. Algumas partes que lhe ficaram com dúvida ou que você achou interessante, quer comentar? Porque assim, a gente vai passar durante a aula, eu vou falar sobre os conceitos principais de esquina e algumas coisas podem, ao longo da aula, vão tirando suas dúvidas. Mas se você quiser, pode comentar. E achei interessante mesmo. Sim, achou interessante? Quer compartilhar com a gente? Isso é o que achou interessante? Aqui, eu estou com o texto aqui aberto. Já tem uns dias que eu li, tá aqui. Só se eu for folhear para voltar as ideias novamente. Não, então tudo bem, Então, É, ao longo da aula, você pode ir, sabe, falando sobre, tá bom? Quem é que pediu a palavra aí? Foi quem? Eu, João. Vai lá, João. Vai. Eu li, inclusive, teve alguns momentos do texto que eu fiz relação muito comigo, né? Porque, por exemplo, tem uma fala do texto que tá até entre aspas, né? Porque, enfim, foi tirado. Que, tipo, a qualidade do ato de ensinar do professor e do método utilizado por ele tem relação direta com o ato de aprender do aluno. Isso. Eu fiz muita relação comigo porque, por exemplo, tanto no ensino fundamental e no ensino médio, eu nunca fui uma pessoa que gostava de história. Eu odiava estudar. Quando eu tinha prova no ensino fundamental, mãe, eu me colocava no quarto, eu estudo no quarto, eu ficava no quarto deitado, com um livro na cara e não lia nada. Passava 2 horas, depois saía e falava, mãe, eu estudei. Eu sempre odiei estudar, e principalmente exatas, matemática, química, física, esses negócios nunca entrou na minha cabeça de jeito nenhum. Até um belo dia que eu tive um professor que o método de ensinar dele foi incrível. Foi curto também, porque acho que ele era um professor, acho que o colégio estava precisando, e aí ele foi, só que foi coisa, acho que não deu nem um mês. Substituto. Isso, substituto. Só que não deu nem 15 dias. Só que assim, o método do cara ensinar era sensacional. Aquilo ali me instigava, sabe? Aí depois daquilo ali eu parei para pensar que, tipo assim, cara, o problema não é eu. Tá, pode ser eu também. Entendeu? Porque eu poderia me dedicar. Só que assim, quando eu tive a experiência de pegar alguém que, além de saber do assunto, soubesse ensinar e me passar, porque, tipo assim, ele meio que compreendeu que daquele jeito padrão que todo professor passa, eu não ia aprender. E aí ele teve esse olhar mais minucioso, sabe? E aí foi me ensinando. Nossa, foi realmente incrível. E quando eu li esse texto, todos esses momentos, assim, que aborda, inclusive o texto aborda muito isso, né? A questão de estimular para aprender e coisa e tal. Eu me senti mesmo, assim, me pegou mesmo de uma forma, porque eu fiz relações com muitas coisas na minha vida, né? Até em relação dentro de casa também, porque, por exemplo, meus pais nunca me estimularam a estudar. Eu acho que isso poderia ter sido diferente se esse estímulo tivesse acontecido, né? Sim. Eu lembro que você fala estimular para estudar. Meu irmão, até hoje, de forma brincando, mas até hoje ele conversa com minha mãe. Porque eu lembro que meu pai dava alguns. Minha mãe, na época, estudava, na época, fazer ensino médio já era muita coisa e tudo. E ele deu alguns. Não existia internet, então era na base da enciclopédia. Então você tinha a história do Brasil, tinha os autores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, então a enciclopédia, não tinha Wikipedia como tem hoje, tá? Então, e ela guardava isso num quarto, meio um quarto de hóspedes e tudo. E aí, quando botar de castigo, você vai ficar de castigo aqui. Aí eu ficava nesse quarto de hóspedes. Só que eu pegava para passar o tempo, eu abria os livros. Aí uma vez meu irmão falou, aí, botou ele lá dentro, aí se fosse tivesse me colocado também, eu tava igual a ele, brincando assim. Porque a questão de ter do estímulo, né? O estímulo foi isso, colocar lá e vamos... Mas assim, eu entendo também que hoje eu posso falar e eu consegui me perceber melhor. Meus pais, eu acho que vocês também vão passar por isso, depois de ter sido pai. Então, acho que fizeram o que puderam fazer, sabe? Dentro das situações, a gente não tá... Claro, a gente estava lá como bebê, como criança, mas a gente não sabe o que houve. Então, óbvio que eu tenho muito mais chance de dar o melhor para o meu filho e que ele provavelmente vai dar o melhor para o filho dele. Então, meio que assim, ó, não é que a gente não pode pensar, se eu tivesse, cara, foi o que deu para fazer naquele momento, naquela nossa vida, sabe? E pensar assim, poderia ser muito pior. Então, entre pensar no que podia ser, e é melhor agradecer o que nós tivemos, agradecer ao cara tá hoje na universidade pública, conseguiu, sabe? Eu já antigamente já pensava isso, mas não, eu tô de boa, tô bem. Então, acho que pensar dessa forma é melhor. É um pensamento até, inclusive, até para você, para sua mente.
Qual a melhor época da sua vida? A melhor época da sua vida é hoje, é o agora. A melhor época da nossa vida é hoje. E amanhã é o hoje. E depois de amanhã é o hoje. Pensar sempre assim, a melhor época da gente é o hoje. Porque a gente é fruto de tudo que aconteceu antes, bom ou ruim, mas chegamos aqui, a gente deve a todo esse meio, né? Então, pensar assim no que poderia ter sido, acho que não vale mais, não vale a pena. Talvez seja um sofrimento desnecessário. Né? Não dá. É o que... Nós já somos vencedores por morarmos no país que nós moramos, com a situação que nós estamos, mas todo dia tem um raio de sol novo, todo dia é um novo dia, né? Então, tem lugares muito piores, tem situações piores, tem pessoas passando necessidades muito piores que a nossa. Então, acho que hoje eu posso ser um otimista, mas eu prefiro pensar assim, agradecer pelo que eu tenho e pelo que, sabe? O que eu passei, de bom ou de ruim, que me ensinou, me ajudou, foi um professor. A vida é um professor muito bom. Às vezes bate forte, sabe? A vida, quando bate, mas, enfim. É só lá na frente para a gente olhar para trás e ver que foi necessário, né? Por exemplo, o senhor hoje pode olhar para trás e falar que se, por exemplo, não tivesse passado por alguns perrengues, talvez o senhor não fosse o que é hoje, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Muita coisa. E na época você fala assim, vocês vão falando, eu vou lembrando de certas situações quando eu estava na graduação, eu pensava, e agora o que é que eu faço tal. E eu acho que o que eu deixo para vocês, fica parecendo que é despedida, né? Mas assim, o que eu penso é o seguinte, é não ter medo. E aí vai ter muitos momentos na carreira, no período de estudo de você, na graduação, que vai acontecer momentos que você diz, poxa, eu tô com medo. Não tenha medo, não. O medo é normal, ter medo é normal, mas enfrente o medo, cai, medo tá caindo. Não, vou tentar, vou fazer, errando, aprendendo, sabe? E eu acho que esse errar, cair, levanta, erra de novo, cai, levanta, é que vai construindo um bom profissional, enfim, um ser humano melhor. Eu acho que é nesse tentativa e erro que a gente vai melhorando. Ok? Vamos seguir? No primeiro semestre, o senhor deu um conselho, né? E eu guardo, óbvio que, enfim, a universidade nesse ensino remoto não dá para aproveitar muita coisa, mas o senhor falou, olha, aproveite a universidade o máximo que vocês conseguirem. Eu meio que já aderi isso, já internalizei isso, e, cara, quando falar assim, voltou presencial, porque, infelizmente, nesse ensino não tem muito que se aproveitar, né? Infelizmente. Só que assim, falou, voltou, cara, eu vou me jogar em tudo, nem que eu fique louco. Vá para evento que tiver que ir, apresente trabalho em outro estado, a outra cidade, pegue bolsa de PIBIC, bolsa de ensino, bolsa de extensão, tudo. Participe de um evento, quando tiver um cara para palestrar, vá lá colocar água no copo, fique do lado. Tudo que você... Estágio de preparação física, estágio de balé, estágio de dança de salão, estágio de futsal, estágio no hospital, o que aparecer, se você puder pegar, vivencie, aproveite, sabe? Porque é importante demais. Para a formação, não só como profissional, mas como ser humano também. Quando eu digo a questão do CAPES, o CAPES foi muito importante para mim como ser humano também, sabe? O CAPES é importante. Tá ali, conviver, perceber as dificuldades. Hoje eu agradeço muita coisa que eu tenho. Poxa, então por isso que é bom a gente passar por certas coisas para se colocar no lugar do outro. Ok? Beleza, beleza. É muita coisa para a gente conversar e o tempo é muito curto, apesar de disciplina ser 15 horas a mais, mas o tempo voa. Já passamos uma hora e é bom, não estou reclamando não. É bom mesmo, mas eu tenho que garantir esse conteúdo com vocês. E se sobrar um tempinho, a gente volta, se for o caso, para retomar a conversar sobre questão de universidade, o que for, tá bom? Lembrando, aproveitar antes disso, já deixar até, já que está gravado, tem um evento amanhã, viu, pessoal? Tem um evento amanhã que eu coloquei no link no grupo do WhatsApp. Quinto encontro Diálogos Informativos, amanhã às 19 horas no canal do YouTube do GDICE, do mestrado aqui de Jacobina, Educação e Diversidade, tá bom? Então eu sou um dos convidados. A gente vai falar sobre deficiências, corpo, normatividade e atividade física. Ok? Então estão todos convidados. Beleza, pessoal. Então vamos lá. O nosso primeiro teórico da psicologia, e aí falando de psicologia da educação, até porque a gente falou sobre... Eu vou desligar minha câmera, eu peço para vocês desligarem de vocês também. Eu desliguei o microfone. Eu peço para vocês desligarem as câmeras para a conexão ficar mais leve. Eu vou desligar a minha também. Então vamos lá, voltando. Todo mundo está vendo aqui, pessoal? Primeiro teórico, Skinner. Os slides, todo mundo ok? Eu preciso do feedback de vocês. Ok. Então, gente, a gente falou sobre questões de sofrimento psíquico, falou sobre questões ligadas à mente, só que o nosso caso da disciplina
a gente tem que focar em aprendizado, tem que focar no desenvolvimento cognitivo, tá bom? Então, aprendizagem e desenvolvimento, o primeiro autor que nós vamos tratar sobre como o ser humano aprende, como o ser humano entende as coisas, é o Skinner. Então, gente, Skinner, ele é muito ligado à análise do comportamento, ao behaviorismo, que significa, behavior em inglês é comportamento, behaviorismo seria o estudo do comportamento humano, ou comportamento de forma geral, tá bom? Ele trabalha também, as pessoas que estudam comportamento, deixa eu desligar aqui o celular que tá... As pessoas que tratam sobre, que estudam comportamento, eles também fizeram vários experimentos com animais, ok? Então, o que é esse behaviorismo? A interação organismo-contexto, tá? Mediada pelo comportamento e na valorização do controle pelas consequências. Eles entendiam que o ser humano, ele é, basicamente, ele se comporta de certas formas, ou um animal se comporta de algumas formas, mas esse comportamento ele pode ser mudado, pode ser manipulado, você pode inserir novos comportamentos, você pode reprimir alguns comportamentos, ok? Então é importante essa informação, a ideia de comportamento, como ele vai se comportar. Eu vou inserir um comportamento, eu vou tirar um comportamento, eu vou alterar em determinados graus um comportamento, seja de um animal, seja de um ser humano. Okay? Então, ele surge em 1913, início do século XX, com os estudos de Watson, e ele tinha como proposta a substituição da consciência pelo comportamento. Então, a ideia não era um ser humano autônomo que pensava sobre, era um ser humano que respondia a certos comportamentos, era um ser humano que se comportava. A ideia que nós temos hoje é aquela ideia clássica da a criança que se comporta. Ah, menino danado, menino não se comporta. O que é se comportar? É agir como um adulto quer que você vai agir. E a criança, muitas vezes, ela não vai. Pedir para ficar sentado, tem criança que fica, tem criança que levanta, já está correndo, já está batendo uma coisa, já está pulando, já está esticando. Então, é normal do ser humano, principalmente uma criança em desenvolvimento, ela não se comportar como um adulto quer. Ok? Então, a gente vai... durante a aula, vocês vão retomar, vão lembrar de certas experiências que tiveram com a família de vocês, com a mãe, com o pai, em relação à questão de comportamento. Porém, o mais famoso pesquisador, o mais famoso cientista que trabalhou com behaviorismo foi o Skinner. Tá? Então, quem foi Skinner? Burroughs Frederick Skinner. Foi professor de psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tá? É a foto dele. Ele conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi o propositor do behaviorismo radical, abordagem que busca entender o comportamento em função das relações, né, das inter-relações entre a filogenética, o ambiente, que é a questão cultural, e a história de vida do indivíduo. Tá? Então, tudo que o indivíduo já traz, então, se é um cachorro, ele vai se comportar como um cachorro. Se ele é um papagaio, vai se comportar como um papagaio. Se é um chimpanzé, como um chimpanzé. Se é um ser humano, como um ser humano. A questão da cultura, do ambiente cultural, e aí envolvendo o ser humano, tá? Que é o animal que tem cultura, é o ser humano. E a história de vida. Ou seja, tudo que eu posso alterar. E aí eu estou falando de traumas, estou falando de comportamento, estou falando de onde eu estou vivendo, quem é minha família, se meu pai é um pouco mais severo, um pouco mais permissivo, é a história de vida. A base do trabalho de Skinner se refere à compreensão do comportamento humano através do comportamento operante. O que é esse comportamento operante, segundo Skinner? Ele dizia que o seu interesse era em compreender o comportamento humano e não manipulá-lo. Claro que, no momento que você entende o comportamento humano, você sabe como é que eu posso adicionar ou tirar certos comportamentos, eu consigo manipulá-lo. Então, é meio que uma forma que Skinner teve de se isentar, meio que se não responsabilizar pelo que veio depois. Claro, depois que um autor, ele cria uma teoria, depois que a teoria é publicada, ela vira domínio público, todo mundo pode pegar aquela teoria e utilizar, ok? Mas o fato é, com os estudos de Skinner de compreensão do comportamento, era óbvio que em um determinado grau era possível entender e também manipular o comportamento humano. Tudo na nossa vida, gente, se eu compro algo, se eu almoço meio-dia e não 9 da manhã, se eu vou dormir 10 da noite, 11 da noite, tudo através de comportamentos. Eu fui... eu não vou usar a palavra adestrado, que é parece cachorro, coisa de animal, mas assim, eu fui levado, ensinado, tá? Também não vou usar a palavra educado, não sei se entender por quê, mas eu fui ensinado a agir daquela forma. Nós fomos ensinados a agir de certas formas, ao chegar em um lugar e dar um bom dia,
ou um boa noite, ou um boa tarde, tá? Uma pessoa entregar alguma coisa, responder, fomos ensinados a agir e se comportar daquela forma. Então, essa interação entre o organismo, contexto mediada pelo comportamento e na valorização do controle pelas consequências. O comportamento humano é o produto da ação integrada e contínua de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais, e aí segundo Skinner. Então, o ser humano é esse meio genético, ele já nasce de uma forma para se comportar como ser humano, mas também ele é fruto das relações do ser humano enquanto relação social, relação cultural. Gente, até aí tá claro? Tá tranquilo? Depois eu vou parando com as coisas mais importantes, eu vou pontuando, tá bom? Com vocês. Posso seguir? Tranquilo, pode sim, professor. Vamos lá. Então, esse modelo behaviorista, ele trata-se de uma aplicação do modelo evolucionista de Darwin ao estudo do comportamento, que reconhece 3 níveis de seleção. Então, quais são esses 3 níveis de seleção? O filogenético, que abrange comportamentos adquiridos hereditariamente pela história de seleção da espécie, tá? Então, através da seleção natural, alguns animais chegaram a que nós estamos hoje, inclusive outros continuam evoluindo, tá? Essa seleção natural ainda ocorre. O ontogenético abrange comportamentos adquiridos pela história vivencial do indivíduo. Então, onde o indivíduo, quem é o pai, quem é a mãe, em que cidade ele mora, enfim, esse comportamento. Então, uma pessoa que pega ônibus como em Salvador é diferente de uma pessoa que mora em uma cidade muito pequenininha do interior da Bahia que não tem ônibus. Os comportamentos ao acordar mais cedo, ao ir para a escola, tudo isso é influenciado por esse meio. E o meio cultural é restrito à espécie humana, como eu falei a vocês, o ser humano é o único animal que tem cultura. Eu vou retomar com vocês isso lá em Vygotsky, mas só deixar inicial que o ser humano é o único animal. Por exemplo, o João de Barro, ele vai fazer a casinha dele. Ele não precisa ir para uma escola, uma faculdade de engenharia para João de Barro para saber fazer a casinha dele. Ele simplesmente nasceu com a capacidade da própria espécie dele em fazer a casinha. Ele vai lá e faz. O ser humano, ele consegue criar conhecimento e transmitir para as futuras gerações através da cultura. Ok? Então, por isso que é restrito à espécie humana. Abrange os comportamentos controlados por regras, estímulos verbais ou símbolos. O que são símbolos, gente? O nosso idioma, por exemplo. Quando eu escrevo um texto, esse texto que vocês estão lendo são símbolos. Ok? Então, pode ser estímulos verbais, eu gesticular com a mão, apontar, pedir para vocês olharem. Símbolos transmitidos e acumulados ao longo de geração por meio da linguagem. Ok? Então, se não existisse cultura, a gente estaria ainda nas cavernas e não estaríamos nem conversando através da internet. É a cultura que faz com que o conhecimento adquirido há milhões, a centenas, a dezenas de anos chegue até a gente nos dias atuais. Tá claro, pessoal? Vamos lá. Claríssimo. O que faz da análise do comportamento uma ciência preocupada com a prática e a função das coisas na vida do sujeito? Por que o sujeito faz isso? Ele faz isso porque por isso, isso e isso. Então, a importância prática. Por que eu acordo tal horário? Por que eu tenho esse comportamento? Porque é importante para esse motivo. Então, não pensa tanto na questão subjetiva, tá? Mas sim nas questões diretas, questões objetivas. O que é que influencia na nossa vida? Por que a criança tem que ficar sentada para assistir aula? Para poder aprender melhor, para poder prestar atenção? Então, é um comportamento objetivo. Não se trata, portanto, de aniquilar um dado comportamento disfuncional, mas avaliar as razões pelas quais ocorre e como implementar novos comportamentos e de que maneira isso poderia ser útil na real vivência do indivíduo. E aí é uma coisa interessante que vocês pensem. Todos nós, em diferentes níveis, temos comportamentos que sabemos que esse comportamento não seria bem visto em público, por exemplo. Seja um comportamento bem simples, bem besta, vamos dizer assim, mas até tem pessoas que têm coisas que escondem a sua vida privada e têm comportamentos que, se fossem conhecidos, tá? Qual é o grande problema da ideia do behaviorismo, do comportamento? Qual é a importância nesse sentido? É que não é aniquilar o comportamento, mas sim que esse comportamento não influencie
na vida útil, no trabalho, se você tem um comportamento, você faz na sua vida privada, por exemplo, não tá cometendo nenhum crime, não tá, enfim, fazendo nada de errado com nenhuma outra pessoa, é só você mesmo, sei lá. Uma pessoa que gosta de se lambuzar com, vou falar aqui, numa banheira de Nutella. A pessoa está lá e gosta, quando chega em casa, se lambuza na banheira de Nutella. Enquanto isso não for um comportamento que vai afetar sua vida social, que não vai afetar seu trabalho, você não vai deixar de trabalhar por conta disso, normal, é aceitável. Até porque é da conta da pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é quando um comportamento começa a afetar. Por exemplo, beber socialmente, tomar uma cerveja, socialmente. Quando isso, a pessoa começa a se tornar uma alcoólatra, quando isso começa a influenciar em sua vida. E aí já começa a ser um comportamento que não é útil na vivência daquele indivíduo. Entenderam isso, pessoal? Tá claro? Tá claro. Beleza. Eu estou entendendo que vamos seguir. Esse método, pessoal, é muito utilizado pelas grandes organizações mundialmente no mundo competitivo. Então, vocês veem hoje em dia livros de autoajuda, o livro de como vender mais, como ser mais influente, como influenciar pessoas, como ganhar uma discussão. Tem vários livros, numa livraria hoje, tem vários livros que se colocam essa questão de muda seu mindset, mude sua mente, mude sua maneira de pensar, né? Os coaches, aquelas pessoas que se colocam como um treinador pessoal da vida. Dá vontade de perguntar assim, tu já fez o que na vida para tu estar ensinando o que fazer? Né? Tem uns caras que assim, que você vê, só abrindo aspas aí, viu, gente? Que você vê assim, o que a pessoa já realizou, assim, ele não fez nada de que possa dizer assim, olha, vá por esse caminho, vá por aquele, que eu não posso eu mesmo descobrir, né? Ou que eu posso aprender com minha família, com meu pai, com minha mãe, enfim. Mas, enfim, fecha parênteses. Então, hoje em dia é muito essa questão de mude seu comportamento, mude sua maneira de pensar, mude sua maneira de agir, tá? Do ponto de vista do vender mais, do ponto de vista do business, tá? Do mercado corporativo. E aí, Skinner, gente, ele trabalha com área experimental do comportamento. Obviamente, eu vou explicar, vou demonstrar para vocês que existem algumas críticas. Rapidinho, gente, só um momento. Uma pessoa aqui querem falar comigo, mas não dá para falar, porque eu estou num momento extremamente importante. O momento mais importante da minha semana é esse, então não dá. Então, a área experimental do comportamento, existem diversas críticas de Skinner em relação ao behaviorismo radical, tá? Eu vou demonstrar para vocês. Porém, depois que Skinner começa a publicar seus achados, várias pesquisas, vários estudos começaram a ser realizados, tá bom? E é importante dizer isso porque na prática da vida, na vivência de vocês vão perceber que muita coisa, a nossa mãe, nosso pai, ele usou certos comportamentos behavioristas e tudo, mesmo sem saber, tá? E aí, falar de cultura popular, falar de livro, falar de tudo, eu tenho... agora eu tô assim, nessa disciplina, eu vou, às vezes, se eu puder, eu coloco no meio da aula umas indicações, não que no final também não tenha, mas falar em behaviorismo, na cultura popular nós temos Laranja Mecânica, um filme clássico de Stanley Kubrick. É um filme em que você pega uma pessoa extremamente violenta, Alex, que é o personagem, e ele, Alex, eu acho que é esse o nome dele. E ele é colocado numa situação em que é passado no olho dele, no rosto dele, fica lá obrigado, amarrado na cadeira, em ver um monte de imagens e fazem com que ele comece a não conseguir mais ser violento. É um experimento behaviorista, tá? Laranja Mecânica é um clássico do cinema, não é para todo mundo, não é de terror, mas é meio, né, anos 70, é um filme, mas é um clássico, quem puder assistir, assista. Tem um mais atual, que é o Splash, Em Busca da Perfeição, Oscar de melhor ator coadjuvante para J.K. Simmons, e que é um baterista, um jovem baterista que entra numa banda de jazz famosa, numa escola de música famosa dos Estados Unidos, e assim, ele passa por todo tipo de assédio moral do seu professor extremamente bruto, extremamente
violento com ele, mas que tendo como justificativa o fato de que era pro bem dele, para ele ser o melhor, porque o melhor sofreu também, ele tinha que ser aquela ideia toda. E um livro, George Orwell, 1984, que é outro grande clássico da literatura, 1984, fácil de achar, e o nome Big Brother, né, vem desse livro, 1984, aquela ideia de algo que vigia a todos, vigia as pessoas. Então, fala muito sobre a questão do comportamento humano. Okay? Então, são 3 indicações interessantes aí. Se alguém já leu, já assistiu também, pode falar. Alguém já leu o livro ou já assistiu algum dos 2 filmes? É uma pergunta, pessoal. Oi, repete, por favor. Não, Alguém já... Eu nunca li, nunca assisti. Alguém já leu o 64 ou já assistiu um dos 2 filmes? Não. Não. Né? Então, indicações interessantes aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, gente, olha só. Nós temos 2 tipos de comportamentos, de condicionamentos. O clássico, tá? Que é o condicionamento respondente, e o condicionamento operante. Eu vou explicar cada um calmamente, um por um. O clássico respondente é o involuntário, é o do Pavlov, é o famoso cão de Pavlov. Eu vou explicar o que é esse cão de Pavlov. E o operante é o de Skinner, eu retomo Skinner logo depois. Mas vamos focar aqui no condicionamento clássico. O que seria esse condicionamento involuntário? É o que eu disse para vocês inicialmente. Gente, se você almoça todo dia meio-dia, o que é que vai acontecer? Se você almoça todo dia meio-dia, vai acontecer que 11h40, 11h50, você vai ficar com fome. Se você almoça meio-dia, o seu organismo involuntariamente vai se acostumar a estar com fome às 11h30, 11h40, 11h50. Entendem? Percebem o que eu quero dizer? Sim. Se você está acostumado a acordar às 6 da manhã e você vai estar com sono às 10, às 9, 11, a depender de quanto tempo você dorme, e às 6 da manhã, depois de algum tempo, você vai começar a acordar sem precisar de um relógio, de um despertador. Isso você condiciona seu organismo de forma involuntária. Se você sabe que acorda todo dia às 6 da manhã para trabalhar, ou para ir para a universidade, enfim, você condiciona o seu organismo. Isso é o condicionamento clássico, tá bom? O condicionamento de Pavlov. Como é que Pavlov chega a essas conclusões? Quem era Pavlov, na verdade? Pavlov é um cientista russo, Ivan Pavlov, famosíssimo, que ele fez um experimento importante em relação aos estudos sobre aprendizagem e condicionamento. O que é que ele fez? Ele ficou famoso mundialmente, o cão de Pavlov. Ele chegava e dava uma comida para um cachorro. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, porque hoje tá que tá, viu? E aí eu não consigo me concentrar. Pronto, agora quiser falar comigo é só depois. Então vamos lá, voltando. Então nós temos o cão de Pavlov. O que é que ele dava comida ao cão, certo? Sempre no mesmo horário. O que foi que ele fez? Ele percebeu, e aí ele media, percebeu que o cão, chegando na hora que o cão já começava a salivar, a comida era o estímulo. Comida e o cão salivava. Ele dava comida e o cão salivava. O que foi que ele fez? Ele começou a pegar. Antes de dar a comida, ele começou a tocar uma sineta. Ele tocava sineta. Tocava sineta e o cão não respondia. Tocava só sineta. Tá, tudo bem. Depois ele começou a dar a comida e tocar a sineta. Dar a comida e tocar a sineta. Então o cão salivava por conta da comida. Ele já estava de água na boca por conta da comida. Ele tocava a sineta, dava comida, o cão salivava. Tocava a sineta. Depois, o que foi que ele fez? Ele tirou a comida e começou a tocar só a sineta. O que aconteceu? O cão começou a salivar só com a sineta. Entenderam, pessoal? Sim. Deu para entender. Então, Pavlov mostrou que ele podia condicionar um animal através de um estímulo. Porque o cão que não tem, né, não é um ser humano, é um cachorro, um animal, com uma mente mais simples, ele entendeu, ele relacionou a sineta com a comida. O que é que acontece aqui no meu condomínio? O que é que acontece aqui? Às vezes eu peço comida. Então, quando eu peço comida,
e a comida chega, toca um interfone para eu autorizar a entrada do entregador. O que acontece? A minha cachorrinha, ela tá de boa, deitada no canto dela. Quando toca o interfone, ela já se agonia, porque ela já relacionou que vai vir comida, ela vai encostar em mim, fazer aquela cara triste, eu vou olhar para a cara dela e eu vou dar um pedaço da comida e ela vai comer. Então, ela relacionou o som do interfone com comida. Foi o Pavlov meio que feito e não, sem minha vontade, sabe? Alguém quer falar? Pode falar. Sou eu, Marcelo. Tem um momento no documentário lá, do Cérebro Inconsciente, que faz uma coisa parecida com essa. Eu queria saber se tem a mesma relação com ele. Que é tipo assim, com aquela realidade virtual que coloca uma máscara na mulher e tipo assim, finge que tá tocando pela máscara e toca nela ao mesmo tempo. Aí ele vai lá e bate o martelo sem ser nela. Não tem não. Não, isso não. Não tem não, né? Não. Nesse caso, não. Eu sei o que você tá falando. É a da mão falsa, não é isso? Que bota a mão e fica um espelho. Aí ela sente a batida aí do vai martelo. passando a mão, vai enganando o cérebro, depois vai com o martelo, a pessoa acha que... Mas nem todo mundo cai nessa... Nem todo cérebro é enganado. Mas não tem a ver com Pavlov, não. Pavlov seria ao longo do tempo. Isso não acontece uma vez. A gente mostra-se o quadradinho aqui, gente, parece que foi em um dia. Não é. É ao longo de vários, tá? Tempo. Ao longo de um certo tempo. Você tem que eu já ia perguntar isso do tempo aí. Não. Se você fizesse com o cachorro agora, ele não faz. O meu caso aqui, a cachorrinha, ela veio começar a ter isso depois de 3 meses morando, entendeu? Foi que eu percebi que ela tocava a campanha, já se agoniava, balançava e ficava já aquela coisa toda, porque sabia que vai chegar alguma coisa para mim, vai sobrar para mim alguma coisa. Ela já relacionava, tá? Pronto, vou dar outro exemplo. Quando eu morava em outra casa, eu comprava, e até a veterinária disse, não dê isso não. Que é um tipo de comida para cachorro que vem num um pacotinho, você abre e aí vem tipo... É cheirosa, viu? Dá vontade de comer, que é tão cheirosa. E vem aquele... como se fosse uma carne com molho, tá? Uma coisa assim com molho. Tudo. É o sachêzinho. O sachê, pronto, perfeito, o sachê. Aí o que eu fazia para ela? Quando eu puxava e tirava o sachê, e eu mostrava para ela não vinha para mim. Ela ia lá pro fundo direto, porque sabia que o sachê ia ser colocado no potinho no fundo. Perceberam o que eu estou dizendo? Depois de um tempo, ela percebeu que quando eu tirava o sachê e ia lá pro fundo, ela se acostumou. Aí eu tirava do armário o sachê, ela olhava, viu que era um sachê, ela não vinha para mim. Ela simplesmente virava as costas e ia lá para me esperar lá no fundo da casa, onde eu ia colocar o sachê para ela comer. E isso é um comportamento clássico de Pavlov. O senhor foi um Pavlov mais moderno, né? Não, mas entenda, aí é que tá. Não é algo que a gente faz querendo. Aí é a diferença. Vou voltar aqui o slide. Não é a diferença. O de Pavlov é involuntário. O Skinner é voluntário. Eu vou entrar em Skinner depois. Mas o de Pavlov, o que Pavlov percebeu? Esse comportamento é involuntário. Eu vou dar outro exemplo que não aconteceu comigo, mas que quando eu ouvi a primeira vez, eu me acabei de rir. Que foi o seguinte, um professor meu contando, explicando isso na época que eu era estudante de graduação, lá para o segundo semestre, meu semestre de vocês, segundo semestre, ele contou que quando ele era pequeno, criança, tinha seus 9, 10 anos, na cidade de Olinda, né, em Pernambuco, tinha uma feira lá, e tinha um rapaz que fazia um peru dançar. Só que ele só fazia o peru dançar se a pessoa pagasse. Então ele tinha lá um peru animal, um animal grandão, né? E o peru é uma das aves mais, não vou chamar de burro para não ofender o burro, menos inteligentes, né? Que existem. E aí, o que acontecia? Ele pagava um dinheiro, um valor lá da época, pagava, e a pessoa ligava o rádiozinho, uma radiola, e aí começava a música. E o peru começava a dançar. E levantava as asinhas, e batia as asas, e começava a dançar, tirava o pé do chão, isso o quê. Aí desligava de novo. E aí, o meu professor na época era criança, ficou, como é que é isso? E aí, quer de novo, paga de novo. E ele lá pagava, sei que ele pagou as 3, 4, 5 vezes. Depois, quando ele já estava adulto, é que ele veio descobrir como é que era feita essa situação. O que é que acontecia? O rapaz, a pessoa, né, antes de chegar, obviamente, em público, antes de chegar na praça, ele treinava o peru dele em casa. Ele botava uma chapa de ferro com um fogo embaixo e botava o peru em cima. E aí, quando ele ligava o rádio, ele esquentava o fogo na chapa de ferro, esquentava. E o peru sentia o pé queimar. Então o peru ficava tirando o pé do chão. Dá a ideia que tá dançando. Quando você bota uma música, o peru tirando o pé do chão, ele tá dançando.
chegou ao ponto dele fazer tanto isso que quando ele já ligava o rádio, o peru começava a dançar. O peru começava a tirar o pé do chão, sem precisar de fogo. Então ele percebeu que dava para modificar e começou a ganhar dinheiro com isso. E era engraçado a pessoa imitando o peru, óbvio que eu não vou fazer isso para vocês, mas a pessoa imitando a coisa mais, assim, é uma situação hilária. Claro, coitado do animal que estava passando por isso, né? Se fosse qualquer outro animal... também, né? Oi? Aí é involuntário ou é? Porque o peru associou, o peru começou a associar o pé queimando com o rádio. Entende? Com som. E se fosse qualquer outro animal, fazia o quê? Pulava fora do... Mas como eu falei, o peru é um dos animais pouco inteligente, ele é pouco inteligente. Tanto é que quem cria peru nos Estados Unidos tem um problema seríssimo com filhotes, porque os filhotes, eles morrem de frio, porque eles não conseguem perceber que está frio. Qualquer animal que está frio vai se correr, vai se esconder num cantinho, vai se embrulhar, o peru fica olhando. O peru é capaz... assim. Ele é capaz de morrer afogado na chuva, a chuva pingando, ele olha para cima e a chuva pingando no olho dele, na boca dele, na nariz dele, é capaz de morrer, senão... Ele é muito pouco inteligente, é um animal assim... Invernando, eles ficam do lado de fora. E morre de frio. Aí morre, no outro dia amanhece morto. Exato. Você vê que... Então, se pega um animal assim, é mais fácil enganar, né? Deixa eu pegar, gente, um vídeo aqui para mostrar para vocês. Outro... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o do... Não, nem agora não. Deixa eu passar o de Pavlov, entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu o Pavlov? Sim. Tranquilo, né? Então, você em sua casa, até pensando depois, você mesmo, em algum momento, você foi condicionado a agir de certa forma. Como eu falei, a ideia do almoçar. A gente, quando vai chegando meio-dia, começa o estômago começa a pedir comida, né? Fica aquela coisa toda, porque você foi condicionado a estar naquele horário. Então, condicione o seu corpo. Ok? E aí, eu quero, gente, a maior atenção de vocês agora. Vamos entrar em Skinner, condicionamento operante. Gente, isso cai em concurso. Quando eu falo assim, cai em concurso, preste atenção, que eu já chego a acontecer muitas vezes colegas de vocês de outros semestres, assim, professor, eu fiz um concurso para o Estado, prefeitura, sei lá, qualquer coisa, e caiu Piaget, caiu Skinner, caiu Vygotsky, caiu, sei lá, qualquer autor desses, e eu acertei a questão. Então, gente, quando se fala em Skinner, você pode esquecer tudo do que eu falei até agora. Pode esquecer tudo. Mas não se esqueça do que eu vou falar agora nesses próximos minutos, tá bom? É a base do pensamento de Skinner, a base do condicionamento operante, ok? Todo mundo botou o fone de volta, tá prestando atenção? Olha só. Reforço e punição. O que é que eu vou condicionar um animal, um ser humano, a fazer o que eu quero ou ao deixar de fazer um comportamento que eu não goste? Através de reforços e punições. Ok? Então, o que ocorre com isso? Eu busco o aumento, a manutenção da frequência de resposta ou a sua diminuição. Se eu quero aumentar, que ele continue fazendo isso mais e mais, tá? Ou se eu quero diminuir, que eu quero que ele continue, ou se eu quero que ele diminua ou pare de fazer aquele tipo de comportamento. Tá bom? Então, novamente, preste atenção, condicionamento operante. Eu só vou sair daqui até todo mundo entender. Isso é extremamente importante para se pensar quando se fala em behaviorismo, quando se fala em condicionamento operante, fala em Skinner. Ok? Todo mundo pronto? Podemos seguir? Pode. Sim, professor. Pode seguir. Vamos lá. Nós temos 4 tipos de condicionamento operante, 4 tipos de maneiras de agir em relação a você adquirir, ou tirar um comportamento. Então, nós temos. Primeiro, reforço ou reforçamento, você pode achar em livros reforçamento ou reforço positivo. Reforço positivo. O que é isso, gente? O aumento da probabilidade de sua ocorrência como resultado da apresentação de um estímulo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dou um estímulo, o que é o positivo é o que eu adiciono. Lembra quando eu falo em positivo, lembra da bateria. A bateria tem o lado positivo e negativo. Positivo é mais, o mais. Eu adicionei, eu coloquei a mais. Então, eu adicionei um reforço. O que é reforço? Algo bom, algo que a pessoa vai gostar, tá bom? Então, reforço é algo bom, algo que ela vai ter interesse, algo legal para ela, que vai deixar ela feliz.
Positivo é que eu adicionei esse reforço, eu adicionei essa coisa legal. Tá claro? Tranquilo? Então, como é que pode ser esse reforço positivo? Quando eu chego com uma criança pequena e digo, muito bem, que legal, ela abre o sorrisão. Isso, muito bem, bom, ótimo. Isso é um reforço positivo. Ela faz alguma coisa, faz tal coisa agora, e ela faz, que legal, e vou aplaudir, que bom. Dá um joinha, dá um legal, isso é um reforço positivo. Quando eu chego com um cachorro, por exemplo, o cachorro, como é que um treinador ele treina um cachorro? Ele está primeiro com um saquinho no bolso cheio de balinha, de docinho, de biscoitinho pro cachorro, e ele pede pro cachorro fazer alguma coisa. Vai explicando, aí o cachorro faz. O cachorro faz, ele vai lá e dá um biscoito. Esse biscoito é o reforço positivo. Quando eu quero que o cachorro vá, agora fica fingindo morto. O cachorro vai e faz, dá o reforço. É assim que se treina um cachorro. Tá? Quando eu quero que o aluno responda uma questão para mim, faço o quê? Ó, valendo, pessoal, valendo meio ponto. Na hora, até gente que não sabe nem a resposta vai tentar chutar para ganhar o meio ponto. É mentira? Um professor nunca fez com vocês isso numa sala de aula de ensino médio? Já aconteceu. Tá? Então, assim, como é que a gente... por exemplo, você faz alguma coisa boa, você ganha o que você quer ganhar, não sei, enfim. O que a pessoa tá... Seu pai te dá um doce. Ó, se você, sei lá, se você lavar o meu carro, a gente vai sair para comer pizza, não sei. Eu quero que vocês entendam aí na cabeça de vocês exemplos os mais variados da vida de vocês. O que Professor, tipo o futebol, vai fazer o gol para ganhar, para ter mais 3 pontos, dependendo de qualquer competição. Seria assim, mais ou menos? Seria, por exemplo, se eu sou o presidente do clube e dissesse assim, cara, é João, né? É Edilândio. Vocês vão ganhar um bicho. Edilândio é meu centroavante, número 9. Edilândio, olha o seguinte. O jogo hoje é difícil, só que se você, cada gol que você fizer, eu vou botar 10 mil na sua conta. Você vai bater o recorde de gols. Você vai se jogar na bola parecendo que não há amanhã, né? Que não existirá amanhã. Então, o reforço positivo se eu fizer, então a chance de você, não é que você vai fazer gol, mas que você vai tentar mais gols é maior. Entende? Nesse sentido. Você tá entendendo? Entendi. Novamente, eu tô de boa. Eu quero que vocês entendam, porque a gente vai começar a complicar os outros tipos aqui. Então, esse é o mais simples de todos. Eu quero que vocês entendam. Abram o microfone. Professor, pergunte como a Edilândio fez. Perguntem mesmo para a gente vocês terem isso, porque em alguns momentos vai complicar. Então, tá claro, pessoal, o reforço positivo é porque eu estou adicionando. Positivo é mais, eu estou adicionando algo. Adicionando o quê? Um reforço. O que é o reforço? Algo bom, algo prazeroso, algo legal, algo que eu vou me interessar, algo que vai me ajudar a fazer aquilo, ou que vai me beneficiar, ou que vai manter com que eu continue fazendo daquele jeito, que a pessoa quer, que a pessoa que está me dando esse reforço, tá bom? Sempre tem uma relação entre alguém que está mandando eu fazer e eu que vou fazer, que vou receber essa bonificação. Pode falar. A relação positiva, professor, é só para a pessoa que está agindo ou para a pessoa que propõe aquilo também? Não, você tem que olhar do ponto de vista de quem tá agindo. Por exemplo, eu quero que meu filho lave os pratos. Isso é positivo para mim, não é? Uhum. Isso é algo interessante para mim. Então eu vou fazer o quê? Lave os pratos que eu lhe dou um dinheiro, dou R$5, não sei. Eu adicionei, ou seja, o positivo é porque eu adiciono R$5 e os R$5 é um reforço, porque é dinheiro, ele vai fazer. Entendi. Então, aquele comportamento é o comportamento que eu, pai, quero para ele. É o comportamento que eu julgo ser um comportamento bom. É igual bater meta em empresa, né? Isso. Aí a pessoa... Pronto. Lembra que eu falei lá no início que isso é muito usado na questão de mindset, de corporações, de empresas? Pronto. Você deu um exemplo perfeito aí. Bater meta, você ganha o porcentagem. Você vai se acabar. A bonificação. Ela vai se acabar para bater meta. E quem é que vai beneficiar? O beneficiário é o chefe que está vendendo mais e tendo maior lucro, né? Porque a bonificação nunca vai ser comparada ao lucro que ele está tendo com o que ele está vendendo. Percebe?
Quando eu era mais novo, aconteceu um caso comigo que vocês falaram do futebol, né? Tipo, aqui tinha uma competição chamada Copa Pelezinho. Eu tinha acho que uns 12, 13 anos. E aí a gente chegou na final, né? O treinador chegou pra gente e falou: é o seguinte, se vocês forem campeão, eu dou o sítio, que ele tinha uma chácara. Ele falou: eu dou a chácara pra vocês passarem o final de semana inteiro. A gente jogou igual um condenado. Exato. Reforço, pode ter certeza. Se eu chegasse agora e dissesse assim, gente, valendo um ponto, vai ter gente que vai abrir aí, que às vezes não tá nem ouvindo, só porque falou um ponto. Não, professor, eu sei qual é a resposta aí. Então, porque realmente todo mundo quer ganhar alguma coisa. Todo mundo quer ter uma vantagem para fazer alguma coisa interessante. Todo mundo quer. Né? Ou que pelo menos ele haja da forma que a pessoa está querendo. Isso é muito comum com pai, com mãe, tá? Em relação à criança pequena. E aí tem uma proximidade entre a criança pequena, nesse caso aí de condicionamento, em achar que a criança, ou fazer a criança ser meio que um cachorro, adestrar para um comportamento. Lembra que a ideia que eu falei de a criança comportada e a não comportada? Vixe, que menino mal educado, mal comportado. É aquele menino que dentro da sociedade tem que chegar na casa dos outros, senta quietinho, não fala alto, não fica correndo, não pede nada, não mexe em nada, não olha para nada, não respira direito. É aquela criança que tem que ficar ali quietinha. Uma criança que fica correndo demais, batendo nas coisas, derrubando, pedindo, falando. É uma criança mal comportada, tá? Então tem esse. Eu ia citar o reforço negativo aí, se correr, vai apanhar. Vamos ver se é reforço negativo mesmo. Vamos lá. Vamos passar para o próximo então. Reforço negativo, já que você está tratando. O que é isso? Aumenta a probabilidade de sua ocorrência quando se retira um estímulo aversivo. Então, nesse caso, a sua coisa não é reforço negativo, não, tá? É o próximo. Então, o que é reforço negativo? Eu dei 2 exemplos aí, um simples e um mais complicado. O primeiro, o simples é o seguinte: a criança, vamos imaginar, eu não quero comer cenoura, eu não quero comer quiabo, eu não quero. E o pai fica, rapaz, coma, eu não quero comer. Aí ele começa a zucrinar tanto a mente do pai, que ele fala, faz o seguinte, deixa eu tirar. O pai vai, tira a cenoura, tira o quiabo, como o resto agora. Aí a criança vai e come o resto, o arroz, o feijão, a carne, enfim, o que tiver. Eu não quero comer brócolis. Ou seja, ele só fez porque o pai tirou algo que ele não gostava. Outro exemplo do lado aqui. Rambo 2, A Missão. Rambo tá lá, sendo torturado. Acho que todo mundo já assistiu esse filme Rambo. E ele tem que entregar a localização de uns soldados, uma coisa assim. E o cara tá lá dando choque nele. Ele tá amarrado aí, tem um negócio de choque. Ele começa a tomar choque. Tomando choque. Diga! E aí, no caso, Rambo não chega, né? Enfim, não chega a dizer. Mas uma pessoa, não, eu digo. Aí ele vai lá e faz o quê? Desliga. Eu tirei algo que estava causando uma dor, que estava causando uma aversão. Para que você me dissesse, para que você fizesse o que eu quero. Você vai contar e o cara tá lá, conte, eu vou contar. Aí, puf, desligou. Por exemplo, outro exemplo que eu já dei também em outra turma. Imagina que eu passo uma prova. Eu passo uma prova e uma aluna tem acesso a um gabarito. Eu não faço prova com gabarito, mas enfim, a pessoa tem acesso a um gabarito da prova. E é o gabarito mesmo. Conseguiu de algum modo. Um aluno quer. Não vou dar não, porque aí você vai dizer que fui eu. Aí ele pega um sapo, aquele sapo cururu grandão, que você que enche a mão para pegar, não tem? Você pega e bota na cabeça dela. E ela fica apavorada. Num cantinho, bota num canto e olha que exemplo bravo eu tô dando. E coloca um... Se você não me dê o gabarito, senão eu não vou tirar esse sapo da sua cabeça. Aí ela vai e faz o quê? Entrega o gabarito. Ele vai e tira o sapo da cabeça. Isso é um reforço negativo. Negativo por quê? Porque eu tirei. Professor, Oi. seria tipo quando acontece quando o indivíduo é preso e vai de interrogatório, né? Que bate até para falar a verdade. Eu não entendi. O indivíduo é preso e é o quê? E faz o quê? Porque quando o indivíduo é preso, aí a polícia, pelo menos aqui na região, né? Aí leva pra Serra do Saco. Vixe. Aí bate até dizer o que eles querem saber. Seria basicamente isso? É depender de como. É porque eu não tenho muito mais informações. Se ele falar, para de bater, né, professor? Exato. Não é o bater, é o parar de dar aquele estímulo ruim porque ele resolveu fazer o que você quer.
Se ele tivesse batendo, ou, por exemplo, afogando você, eu já tô... É brabo que eu tô falando aqui, falando de tortura, viu? De técnica de tortura, meu Deus. Mas assim, eu quero que vocês entendam o princípio da coisa. A pessoa tá com alguma situação que ela não quer. Por exemplo, vou dar um exemplo de irmãos, briga de criança. Um segura o outro. Segura. Se você não me der sei lá, o lápis de cor, eu não vou lhe soltar. E ele quer soltar. E ele solta o lápis de cor, ele vai e solta o irmão. Por exemplo, para não entrar tanto nessa questão aí, meio complicada. Mas está claro, pessoal, essa questão do reforço negativo? Entendi. Está claro? Mas você entendeu, querida? Deu para entender, professor. Entendeu? Então, reforço positivo, eu adiciono, eu digo alguma coisa, eu falo alguma coisa, eu dou de presente alguma coisa que ela gosta. Reforço negativo, para que ela faça alguma coisa que eu quero, eu tiro algo que ela não gosta. Então, ela fica melhor, se sente bem, fica mais tranquila, e aí ela faz o que eu quero. Tá bom? Esses dois reforços, então, tá tranquilo o entendimento, né? Sim. Tranquilo. Belezinha. Essa aqui, todo papai, mamãe da gente, avó, sei lá, enfim, é bem clássico, né? Pode dizer que a mãe, o pai da gente foi behaviorista em algum momento da vida, que é a punição positiva. O que é positivo? Não é que é bom, não, viu, gente? Punição, é algo ruim. Positivo é que eu adicionei, é o mais. Lembra? O mais. Punição positiva. A frequência de resposta se reduz quando temos um estímulo aversivo. O que é isso? A criança, por exemplo, vai botar o dedo na tomada. Não! Sai! O gritar, o não, é um estímulo aversivo. Ela toma aquele... Tem mãe que chega lá e joga uma sandália. É outro estímulo aversivo, é outra punição. É uma punição positiva. O puxar a orelha. Você está fazendo o que aí de errado e puxa a orelha? Para quê? Para que ele não faça mais. Botar de castigo. Pois você vai ficar de castigo aqui. É uma punição. Estou dando uma punição para ele. Tá? Para quê? Para que ele não faça mais aquilo. Isso é uma punição positiva. Positivo porque eu adicionei uma punição. Todo mundo aqui, eu acho que alguém pode se manifestar, mas todo já sofreu uma punição positiva do pai e da mãe. Uma não. Eu mesmo já sofri várias quando era criança. Como você falou aí, já que estudou lá, ficou no quarto estudando e tal. Pois, não, essa aí é tranquilo. Você vai crescendo, a mãe vai ficando mais criativa em relação às punições. Não é só. Esse do quarto até ajudou, né? Mas, novamente, eu quero deixar claro uma coisa. Não estou dizendo que isso é para se fazer, não estou dizendo que isso é correto se fazer. Estou explicando uma teoria científica, uma teoria de um autor chamado Skinner, tá bom? Para dizer, professor. Mas às vezes é necessário, né? Professor, uso ele. Oi. Uso ele no milho. É positivo ou negativo? Vamos lá, novamente. Positivo é porque eu estou adicionando algo. Positivo é o sinal de mais, tá? Negativo é que eu tirei, ok? Ajoelhar no milho é uma punição. Ela é positiva porque eu estou adicionando o milho, eu estou adicionando aquela punição. Entende? Não é que é positivo porque é bom, não é isso não. Lembra, porque isso de fato confunde mesmo. Então, não pense em positivo como algo bom. Positivo é porque eu estou adicionando, sinal de mais. Lembra que a história foi da bateria? Sinal positivo, sinal negativo. Negativo é quando eu tiro. Positivo é quando eu adiciono. Tá? Punição é algo ruim, reforço é algo bom. Tá claro, gente? Novamente, isso confunde muito. Então, eu quero que vocês entendam. Vai ter exercício para entregar depois. Então, entendam agora. Tirem as dúvidas que vocês quiserem. Os exemplos, podem falar outros exemplos que vão na cabeça de vocês para a gente tentar entender isso. Vai ter horas que vai, de fato, causar esse embaralhar um pouquinho a mente. Mas percebam, punição positiva. E aí todo mundo na infância já sofreu a punição do pai, da mãe, né? Puxou a orelha, tomou uma palmada, uma sandalhada, ou enfim. Depende aí de cada caso. Por quê? Porque se pensa que com isso a pessoa vai parar de fazer. Aí vem uma pergunta, gente, antes da gente passar para o próximo. Isso é educação? Não. Se eu paro de fazer algo porque senão meu pai vai me bater, eu estou educando ou eu estou tendo medo dele? Educar Comigo é pensar... funcionou. Oi? Comigo funcionou, né? Você funcionou? Pronto. Então, assim,
o pensar e não fazer, óbvio que depois que você cresce, você entende por que seu pai fez isso. É muito complicado com a criança de 4, 5, 6, 7 anos de idade, olha, não pode fazer isso, por quê? É muito complicado você ter essa conversa. Mas será que castigo físico, esse tipo de situação, até que ponto ele é válido, até que ponto ele não é, tá? Então, hoje em dia você já viu uma discussão muito grande sobre educar. O problema é, não ensina a gente a ser pai e ser mãe. Não ensina. Por mais livros que você tenha de lido, a gente não é ensinado na escola como ser pai ou ser mãe. Muitas vezes acaba reproduzindo o que o pai e a mãe fez na época. A gente tenta não fazer, evita, né, não fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter em mente que isso em si não é educar. É você mudar um comportamento. Eu não quero que ele fique colocando o dedo no nariz, eu vou, sei lá, ou proibir, ou dar um tapa, qualquer coisa do tipo, mas para mudar o pensamento. Isso não vai explicar para ele, ele não vai ter autonomia para compreender o porquê que a sociedade entende que colocar o dedo no nariz não é bonito. Entende? Isso é muito... É algo ainda que tem muita discussão. E hoje em dia, inclusive, vocês já viram as leis, questão de palmada, porque assim, tem pessoas, tem pais que passam dos limites. Nós temos que saber disso. Quando você dá uma possibilidade dessa e dá um caráter científico a punir alguém, eu dei um exemplo lá que eu coloquei de Rambo. Quantas torturas não foram feitas para a pessoa que conseguiu a confissão de outra? Por que hoje existe... Ah, aquele cara é bandido. Todo mundo sabe que é bandido, mas tem que seguir o processo. Tem que seguir todo... Cadê as provas? Ele tem o direito à defesa. Tem que seguir todo o processo. Não é permitido, mas se nunca foi, é um absurdo que seja torturar alguém. Entende o que eu quero dizer? Eu quero que vocês entendam isso. Então, óbvio que eu estou falando de um autor do início do século XX. Óbvio que as ideias dele, como de vários outros que eu vou passar para vocês, já foram colocadas em xeque. Mas é um autor clássico e vocês não podem deixar de conhecer esse autor clássico, inclusive para compreender como é que é feito isso. Não precisa bater em ninguém, mas eu posso utilizar uma punição positiva, tirar um ponto na nota. É uma punição. Você errou, eu tirei seu ponto. Eu não faço isso, o professor não faz isso o tempo todo. Dá um ponto a mais que o aluno fez, ou respondeu, ou a prova vale 10. Ele tirou 9,5. Por quê? Porque ele perdeu meio. Ele sofreu uma punição, porque ele errou. E isso acontece o tempo todo, tá? Essa teoria behaviorista acontece o tempo todo. Agora, saber entender como é que, em que momento eu vou usar ou não utilizar, tá? Óbvio, eu também apanhei quando era criança, eu tenho o maior amor pela minha mãe, maior amor pelo meu pai, mas eu não sou adepto a fazer isso, levar isso para frente, entendeu? Mas nem todo mundo pode dizer isso. Existem várias pessoas que, inclusive, frequentam psicólogos, que têm problemas seríssimos, enfim, que se revoltam, que tiveram crise de pânico, porque na infância, enfim, passaram por muitas situações que passaram da medida mesmo. Então, é uma discussão que abre. Eu coloco à disposição para vocês também comentarem, falarem. Eu não sou a voz da razão em nada, mas eu quero que vocês entendam essa questão, que não se trata de... Aí, necessariamente, nesse caso, não é educação. É condicionamento, é mudança de comportamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, o positivo é adicionar e o negativo é tirar. Punição é que vai definir o que é bom ou ruim. Se é reforço é bom, se é punição é ruim. Tá bom? Professor, Oi. Vou comentar tipo, essa questão, né, de, enfim, de traumatizar, que, enfim, eu conheço pessoas que, enfim, ficaram traumatizadas por isso, né? E, na minha humilde opinião, se o pai parte para agressão, para mim ele já ultrapassou todos os limites, né? Porque eu acho que nada justifica você agredir. Eu também, inclusive, já apanhei muito quando eu era pequeno, inclusive de cinto, de banho de facão, de muita coisa, mas, enfim. Exato. Não quero reprimir, ou não quero passar isso para frente, né? Não, se futuramente tiver um filho, eu nunca vou levantar a mão para bater, porque eu acho que tem formas muito melhores de, enfim, resolver qualquer empecilho que seja. Não, e filho, cachorro, as pessoas às vezes quer porque o cachorro fez cocô fora do lugar, você quer bater no cachorro, sabe? Coisas assim que ele vai se ter medo. E outra coisa, é um ser menor, uma criança ou um animalzinho que não entende. É indefeso, né, professor? Indefeso, e você se coloca... É covardia também, enfim. Mas assim, entenda, com isso eu não estou tentando... Eu entendo uma época que os pais, como eu digo, até hoje a gente na escola não é ensinado a ser pai, ser mãe, ou como agir. Não é ensinado.
Né? Não, a gente não tem, infelizmente, é um problema ainda, até na escola ensina-se muita coisa, mas não ensina sobre emoções, na escola não ensina sobre comportamentos sociais mais elementares. Ensina português, matemática, que são importantes também, mas não ensina coisas do dia a dia, que eu acho que são importantes também para a nossa vida. Então, assim, punir, pune, tira um brinquedo, enfim, você... mas chegar uma questão de castigo físico, sabe? Enfim, eu não coaduno, eu não concordo. Mas, enfim, existe, é uma coisa que acontece, a gente conhece, né, na nossa história, todo mundo, e é importante que eu traga para vocês. Tá claro a questão de punição positiva, pessoal? Tranquilo? Botou de castigo, sentou no milho, puxou a orelha. Minha mãe tinha uma mira igual o sniper, aqueles sniper de guerra, que ela pegava a sandália, jogava e acertava certo onde ela queria. Eu acho que isso é coisa geral demais, viu, professor? Pois é. Chega para sua mãe e diga, mãe, você era behaviorista. Ela vai dizer, não fique me xingando não, viu? Você é o quê? Agora vai para a universidade, veio com essas ideias me xingando, ela vai se retar com vocês, chamar de behaviorista. Posso passar, pessoal? Sim. Tranquilo? Então vamos lá. Punição negativa. O que é a punição negativa? É o último dos 4. A emissão da resposta tem sempre a perda de um reforçador positivo. Um exemplo. Você é pai de um menino adolescente, enfim, já chegando na fase adulta, seus 16, 17 anos. Ele fala assim, pai, eu quero ir na festa e eu queria o carro. Aí ele já sabe dirigir. Você irresponsavelmente dá o carro para ele. E você diz assim, ó, chegue 10 horas da noite. 10 horas eu quero ser em casa, tá bom? Ele chega 1 da manhã, bebo, e ainda bateu o carro. Aí o que é que você faz? Você vai matar? Não. Você vai fazer o quê? Você vai tomar o carro. Você não anda mais com esse carro. Você vai passar 1 ano sem andar com esse carro. O aluno fez alguma malcriação. O aluno, o seu filho, enfim, vou continuar dizendo do filho. Você não joga mais videogame. Tem um PlayStation 4, PlayStation 5. Toma o videogame dele. Ele vai ficar, sabe? Parece que o mundo desabou. E ainda mais quando ele tá perto de zerar alguma coisa, já tá com o save na última fase, aí ele vai enlouquecer. Ou a criança pequena, por exemplo, tem o lado ali, do lado da criancinha emburrada, ela tá lá brincando e fez alguma malcriação, e você foi lá e tomou os brinquedinhos dela, deixou ela sem brincadeira, sem brincar. Então, punição negativa é quando eu tiro algo que ela gosta. Tomo algo que ela tá ali, que ela tem prazer, que ela gosta, eu vou, tomei, não vai ter mais, acabou. É uma punição, eu puni ela tirando algo que ela gosta. Esse seria o certo a se fazer, né, professor? Não vai ter mais. E assim, a gente vive numa vida hoje de tudo é internet, tudo é telefone, e se deixar a criança hoje, ela fica o dia todo, e é uma coisa que até enquanto pai também eu me pego fazendo, às vezes, uma agonia, numa situação que eu preciso de colocar... Não, toma com o celular, vai jogar o joguinho. Sabe? Porque é uma situação que hoje a gente está meio que imerso nas tecnologias. E as crianças já nasceram, né? Acho que muito de vocês já nasceram depois do ano 2000, já nasceram com a internet. Eu sou de uma época que não existia internet ainda. Tá? Então, a gente tenta, é difícil lidar, e difícil você enfrentar a tecnologia, enfrentar a internet, enfrentar tudo que se pode, né? Que é bom. Enfim, são evoluções muito boas para a sociedade, ter tecnologia, internet, enfim, mas uma criança pequena em formação tem que ter o máximo de cuidado. Eu brinco. Tem que saber como usar, né? Exato. Alguém tem alguma dúvida, ou alguém tem algum outro exemplo em relação à punição negativa que lembra, que aplicaram com você, o que você fez com o filho, enfim, que possa ilustrar também esse exemplo de punição negativa? Eu ia falar, professor, em relação à tecnologia que o senhor citou aí. Uhum. Apesar de eu ser novo, eu ainda tive uma infância, digamos assim. E aí eu brinco com uns conhecidos e amigos meus que são mais novos, né? Dizendo que eles não teve infância, né? Que eles não sabem o que é um 7K, um pique-esconde, um pezinho. Uhum. Eles não brincaram, eles já cresceram nessa de celular e pronto. Isso. Não teve infância. Aí eu costumo dizer que eles não tiveram infância. Eu sempre brinco assim. Você deve, na infância teve. Exato. Claro que eles tiveram a infância ao modo deles, né? Porque se você pegar o seu avô, você vai dizer, não, na minha época que era bom. Então, assim, cada um vai dizer que é a infância, né?
É que era, né? A gente ainda pegou a época de televisão, por exemplo. Eu peguei a extinta TV Manchete e assistia lá todos aqueles desenhos japoneses que passavam, então, e tudo. Então, cada um tem sua época. Um avô vai dizer assim, não é como ter televisão, a gente jogava na rua, todo mundo brincando, subia em árvore e tal. Também subi, também joguei, não deixei de ter. Eu acho que tudo é dentro do seu limite. Como dizia o filósofo, ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Tendo espaço para tudo, dá para você usa um pouquinho o computador, depois brinca um pouquinho lá fora, pedala, anda de bicicleta, joga bola, enfim, dá para fazer tudo, assistir televisão, fica com a Então vai família. disponibilizar esse slide, professor? Na verdade, ele vai estar gravado, tá gravado, eu vou colocar a aula lá lá no meu canal, channel, YouTube channel. Professor, Ah. esse slide, na verdade, é o texto, né? Só que mais animado. Na verdade, de certa forma, eu estou trazendo, já que o pessoal, alguns passaram o olho e está confiando cegamente no que eu estou explicando, né? Por isso que eu falei, se tiver qualquer dúvida, pode, professor, o texto e tal, enfim. Mas eu estou seguindo. Então, gente, passando rapidamente, reforço positivo. Alguém pode me dar um exemplo de reforço positivo, por favor? Reforço positivo, dá algo satisfatório após realizar uma tarefa ou algo do tipo. Isso, reforço positivo. Quadrado. Reforço negativo. Exigir que a pessoa faça algo com algo que, enfim, não agrada, tipo bater ou algo do tipo. Não. Eu não Tirar peguei Tirar algo para a pessoa fazer. Tirar algo o quê? Algo bom ou ruim? Algo que ela não goste, que a pessoa não queira. Isso, eu tiro algo ruim para que ela faça o que eu quero. Eu não peguei essa parte. Minha internet tinha caído nessa hora. Foi? Eu não Então, peguei essa parte na hora, minha internet tinha caído. você viu, Zé, você não chegou a ver nenhum exemplo de reforço negativo? Não, de reforço negativo eu não vi Não. nada. Ninguém na minha aula fica pelo caminho. O negócio é todo mundo vai junto. Olha, vou lá. Eu não falei nada porque, enfim, eu não queria atrapalhar e eu Não, queria nada. assistir algo novo. E se não atrapalhar agora, vai atrapalhar quando? E aí? Não pode meia-noite mandar uma mensagem para o professor, me explica reforço negativo. Aí não pode, agora, a hora é agora. Então, reforço negativo. Vamos lá, reforço positivo, você já sabe, você dá alguma coisa, um cachorro, uma criança pequena, legal, muito bem, dá um docinho, chocolate, dá um dinheiro, alguma coisa para fazer algo que você quer, para ter um comportamento que você quer, certo? Reforço negativo é quando eu tiro algo ruim para que ela se sinta melhor. Então, por exemplo, a criança que está comendo não quer comer brócolis, não quer comer quiabo, e fica azucrinando o pai, eu não quero, eu não vai comer, não vai comer. O pai, tá bom. Aí o pai vai, tira o brócolis, tira o quiabo e deixa só com o arroz, o feijão e a carne, ela vai e come. Ou uma tortura, uma pessoa está lá sofrendo, diga onde é que tá os seus companheiros, diga, a pessoa, diga, eu digo. Ele vai lá e tira a tortura e a pessoa vai e conta. Então, esse é o reforço negativo. Quando eu tiro algo ruim para a pessoa fazer o que eu quero, para a pessoa me dar esse comportamento. Tá claro? Claríssimo. Beleza. Alguém mais, pessoal? A internet caiu, não entendeu? Por favor, não fique para trás, não. Vamos seguir. Eu volto, não tem problema. Punição positiva, um exemplo. Puxão de orelha, palmada, castigo. Aí tem uma miscelânea, né, de coisas. Beleza, punição positiva. Punição negativa. Tirar algo que a criança goste. Podem falar. Deixar o guri sem andar de bike com 2 meses. Tirar de assistir Dragon Ball Z de manhã. Tirar a televisão. Tirar a televisão, tirar a bicicleta, isso, exato. Ele gosta de fazer isso, e aí para punir ele, você vai lá e tira. E aí ele não vai assistir mais, vai ficar retado. Exato. Então, os 4 tipos. Para ilustrar, eu acho que vocês já assistiram. Você já conhece aquela série The Big Bang Theory? Alguém já assistiu? Não. Eu vou colocar um trechinho bem curto aqui da série, só para vocês, que ilustra um pouquinho essa questão de... É uma série de comédia, já passou SBT, enfim. Mas deixa eu passar aqui para ilustrar um pouco esse momento aqui dos reforços e punições, tá bom? Tá vendo aí, pessoal, o vídeo? Tá, vou dar o play aqui, tá bom? Todo mundo tá vendo? Sim. Eu conheço essa série, mas nunca assisti, não. Pronto, deixa eu colocar aqui, ia ficar sem áudio. Pronto, agora vai.
Todo mundo tá vendo aí? Sim. Sim? Então vou dar o play. Tudo bem, deixa pra lá. Você já acabou? Obrigado. Que cuidadosa. Quer um chocolatinho? Quero sim. Valeu. O que foi isso? Você falou para eu ser legal com a Penny? Eu acho que oferecer chocolate para alguém está na categoria legal. Sim, mas pela minha experiência, você não está. Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha sua vã filosofia. Esse é você, detestável e insuportável. Ai, desculpa, Sheldon. Quase sentei. A conexão caiu, foi? Não, pessoal? Um barulhinho também. Você pausou o vídeo, eu acho. A conexão caiu aqui para mim, foi isso, tá? Deixa eu retomar aqui. Deixa eu retomar aqui, por favor. Vamos lá. Vocês ainda estão vendo o vídeo? Sim. Agora, professor, eu acho Agora tá pausado. Esse primeiro momento do chocolate. Quero sim. Valeu. O que foi isso? Você falou para eu ser legal com a Penny? Eu acho que oferecer chocolate para alguém está na categoria legal. Sim, mas pela minha experiência, você não está. Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha sua vã filosofia. Esse é você, detestável e insuportável. Ai, desculpa, Sheldon. Quase sentei no seu lugar. É mesmo? Eu nem percebi. Toma um chocolate. Valeu. Você passa muito tempo aqui. Ai, eu tô falando demais. Desculpa. Zip. Obrigado. Quer chocolate? Eu quero sim. E aí, Kim? Quer saber? Deixa eu atender você no corredor. Chocolate. Você não vai acreditar. Sabe quem escolheram como sua substituta? Tá bem. Eu sei o que está fazendo. É mesmo? Claro! Você está usando chocolate como recompensa para reforçar comportamentos que considera corretos. Muito bem, Leonard. Chocolate? Não, eu não quero chocolate. Sheldon não pode treinar a minha namorada como se ela fosse um bicho. Na verdade, eu acho que eu posso, sim. Tá bom, só que não deveria. Não tem como agradar você, não é, Leonard? Você não estava feliz com a minha abordagem anterior para lidar com ela, então resolvi empregar técnicas de condicionamento operantes, baseado nos trabalhos de Thorndike e Skinner. Daqui a uma semana, eu acredito que eu possa mandar ela saltar de dentro de uma piscina e equilibrar uma bola no nariz. Não! Isso tem que parar agora! Não estou sugerindo que vamos fazer ela saltar da piscina de verdade. Eu achei que o Bazinga estivesse subentendido. Estou só ajustando a personalidade dela, lapidando as arestas, se assim preferir. Não, você não vai modelar a Penny! Você está dizendo que eu estou proibido de aplicar um protocolo inofensivo e cientificamente válido que vai melhorar nossas vidas? Sim, senhor. Está proibido. Leonard malvado. E aí, pessoal, conseguiram assistir a cena? Sim. Óbvio que o episódio ele é maior, ele tá cortado, tem uns trechos, mas você vê a questão ali, os dois, ele utilizou duas técnicas ali, vamos dizer assim. O primeiro com chocolate e depois com o esguiche de água. Você sabe detectar qual dos dois, cada qual o que é? O esguiche de água foi uma punição positiva? Isso. E o chocolatezinho? O reforço positivo? Perfeito. Isso mesmo.
Exatamente. O chocolate é o reforço e isso é muito comum também o pessoal que adestra cachorro ou que até indica fazer isso, em vez de ficar batendo no bichinho, porque cachorro odeia água, esguichar água no rosto. E aí ele tiver um comportamento, você começa a esguichar nele, não, mal, esguicha, e ele começa a ficar meio que... Ele começa a relacionar o fazer aquilo com o esguicho. Então, antes dele fazer, ele já pensa que vai tomar esguichado de água, ele para. Claro que isso não é de um dia para a noite, né? Tem muito tempo, a depender do cachorro, enfim. Mas é uma comédiazinha para ilustrar. Eu vou colocar um outro vídeo aqui, agora já de ciência mesmo, tá, gente? Já tratando com um rato, ok? Esse é curtinho também, para vocês verem como é que isso se aplica na prática. Um detalhe, viu? Quando o Sheldon fala assim, um protocolo inofensivo. O personagem ele é meio sacana, então assim, não é inofensivo não, viu? Esse protocolo de Skinner, condicionamento operante, não é inofensivo. Vocês já viram que as pessoas podem fazer absurdos com esse inofensivo. Deixa eu colocar outro aqui, outro videozinho. Só tem mais um. Olá. Após ter feito o registro do nível operante e o treino ao bebedouro, você iniciará a modelagem propriamente dita. Modelar um comportamento nada mais é do que ensinar a um organismo um comportamento novo. Neste caso, você irá ensinar o rato a pressionar a barra que se encontra à esquerda dele. Para ensiná-lo a pressionar a barra, ou seja, para modelar o comportamento de pressionar a barra, você utilizará reforço e extinção. O rato aprendeu que quando ouve o barulho, pode se dirigir ao bebedouro que haverá água lá. Tudo o que o rato fizer que for seguido de água, ele fará mais vezes. Se ele olhar para cima da caixa e você acionar o bebedouro, tornará-se mais provável que ele olhe para cima novamente. Como você quer ensiná-lo a pressionar a barra, você irá acionar o bebedouro quando ele olhar para a barra da esquerda ou se dirigir em direção a ela, como ele está fazendo agora. Veja que ele cheirou a barra e o bebedouro foi acionado, disponibilizando cerca de 3 segundos de água para o rato. Reforce cada comportamento várias vezes com a apresentação de água, até que o rato emita esse determinado comportamento repetidas vezes. Veja que estamos reforçando ainda o comportamento de cheirar a barra. Você deverá reforçar cada passo, ou seja, cada comportamento em direção à pressão à barra, até que o rato aprenda a emiti-lo com frequência, ou seja, ele bebe água no bebedouro e emite o comportamento novamente. Quando ele assim o fizer, você para de reforçar este comportamento e espera que ele faça algo mais próximo em direção à barra. Após um determinado passo da modelagem ter sido aprendido, você deve colocar o comportamento que está sendo emitido em extinção, ou seja, parar de apresentar o reforço. Note que agora não estamos reforçando mais o rato por cheirar a barra. Veja que o reforço foi apresentado somente quando o focinho foi rapidamente colocado acima da barra. É importante lembrar que se o rato ficar muito tempo sem emitir o comportamento que você deseja, sem dar o próximo passo, você deve voltar a reforçar algumas vezes o passo anterior. Neste caso, se o rato ficar muito tempo sem, por exemplo, colocar o focinho acima da barra, o comportamento de cheirá-la deve ser reforçado novamente. A modelagem é um processo que levará algum tempo. Dependendo da sua preparação, ela pode tomar de 1 a 5 aulas. Note agora que o reforço só está ocorrendo quando o rato coloca o focinho acima da barra. Para que ele pressione a barra, seu focinho deve estar acima dela. Veja que não estamos mais reforçando o comportamento de cheirar a barra. É necessário aguardar que ele emita o comportamento mais próximo. Então, assim que ele emitir o comportamento de colocar o focinho acima da barra, esse comportamento será reforçado. É importante lembrar que quanto mais próximo for o reforço do comportamento, mais rápido o rato aprenderá. Veja que imediatamente após colocar o focinho, o reforço foi apresentado.
Note agora que neste ponto da modelagem, estamos exigindo um passo adiante. Não é mais suficiente que o rato apenas coloque o focinho acima da barra. Agora começamos a modelar o seu comportamento para que ele coloque a pata na barra ou que ele toque a barra. Fique atento às patas e quando elas se moverem em direção à barra, você acionará o reforço imediatamente. Faça isso até que o rato toque a barra. Acho que é suficiente já para ter uma ideia de como é feito isso em laboratório, como é explicado a metodologia, óbvio, para treinar o rato, né? Não... E aí volta aquela questão inicial que eu coloquei para vocês. É um pouco diferente de uma educação, né? Autônoma, transformadora, a pessoa tenha uma compreensão do que está fazendo. É apenas mudança de comportamento. Tá? Se eu chegar uma pessoa, por exemplo, na sala de aula, já dei esse exemplo também, e todo dia eu der um tapa, tipo aquele pedal Robinho que tinha antigamente, dar um tapa na cabeça da pessoa, chegar toda hora, pá, dá um tapa, toda hora. Vai chegar um dia que eu vou chegar, eu encostar, a pessoa já vai se retrair, já vai proteger a cabeça. Porque isso mostra que ela está acostumada, já está preocupada, já se condicionou a saber o que é que vem por aí. Então, gente, para reforçar, todo mundo está vendo aí essa ilustração, a ideia do reforço positivo com o mais, que é o adiciona, e o menos remove, tá bom? Para não ficar confundindo como se fosse positivo, como se fosse algo bom, não é isso, não. O positivo é de mais e o negativo é de menos, que você tirou. Tá claro, pessoal? Isso cai muito em concurso, viu? Cai muito em concurso, não fala Skinner. Geralmente tem essas... Eu já vi muitos e muitos concursos que tem essa... Ele dá verdadeiro ou falso para você responder, e aí inverte. Fala que punição positiva é tirar alguma coisa boa, tal. Eles fazem essas misturas para ver se você... Porque realmente as pessoas podem, sim, se enganar, se atrapalhar. Mas tá claro? Sim. Beleza. Então, gente, esse método de análise do comportamento, ela chega com força nas escolas dos Estados Unidos e no Brasil nos anos 60, do século 20. E a gente passou por isso, né? Aquela história, quem pegou, ainda peguei a época da reguinha, tabuada, errava, tomava uma palmada, uma tabuada na mão. O resultado foi um tipo de ensino segmentado, reducionista, tecnicista e automatizado. Então, vamos fazer todo mundo desse jeito, faz assim. O aluno bom é o que responde tudo, tira nota 10, não importa o que se você achou uma resposta diferente, o que importa é a resposta que está no livro, aquele tipo de pensamento bem reducionista, aquela educação tecnicista. E aí a crítica, principal crítica ao behaviorismo, não reconhece o senso crítico e as possibilidades de escolha do indivíduo. Tá? Eu posso moldar. Pedro Demo é um autor da pedagogia que ele diz o seguinte, que o uniforme escolar é o maior exemplo as crianças que chegam na escola, cada uma com suas histórias de vida, com suas maneiras de agir, de pensar, e quando entra na escola, todo mundo bota uma fardinha, uniforme, todo mundo fica igual, pensa igual, anda igual, age igual, tá? Então, é uma crítica àquela escola mais tradicional que existia aqui em alguns lugares. Claro que hoje está diminuindo, mas ainda influencia muito a educação de hoje, né? Todo mundo aqui, eu acredito, que tem alguma outra experiência desse tipo de educação mais acrítica, mais reducionista, mais tecnicista, né? Seja no ensino fundamental ou no ensino médio. No ensino fundamental acontece muito ainda por questão de comportamento, a criança agir de uma forma, tem regrinhas, até hoje muitos psicólogos e pedagogos, porque eu estou falando a vocês que não é para jogar fora a teoria de forma nenhuma. Dá para você assimilar. No momento que o professor está dando um ponto em uma prova, ele está usando também. Isso estimula o aluno a estudar. Estimulando o aluno a estudar por conta de nota e ele aprender, beleza. Nem todo aluno aprende. Ó, gente, é importante para vocês. Tem aluno que simplesmente liga e simplesmente... Eu estou falando aqui no EAD, mas na prática, numa sala de aula mesmo, o aluno senta no fundo e fica lá ouvindo música e o professor vai fazer o quê? Ó, gente, é bom. Mas se o professor fazer uma atividade valendo nota, aí ele vai, epa, peraí, deixa eu fazer aqui que vale nota. Então, nem todo aluno tem essa compreensão de que é importante aquele conhecimento para ele. Ele está ali porque é obrigado a estar, se é ensino médio, né?
No ensino superior já não é tanto que ele escolheu, fez vestibular para estar ali. Mas ainda acontece, não quero isso não, não tô... Enfim, tem N motivos. Skinner chegou a criar na época, gente, eu não vou passar bem rápido, ele chegou a criar na época uma máquina de ensinar. É bem assim, parecia um computador de 50 anos atrás, e é quase isso, uma máquina de ensinar, que era uma caixa que tinha uma abertura em cima, onde podia visualizar os problemas, né, as questões que eram propostas para os alunos, e a criança respondia movendo um ou mais dos cursores, né, e aí onde estava impresso. Então, ele girava, mostrava letra A, letra B. Se ele acertasse, e aí imprimia as respostas impressas juntamente com as suas respectivas perguntas, e aí ele girava esse botão a cada resposta. Se a resposta fosse correta, o botão girava facilmente, ele conseguia ir para a próxima. Se tivesse incorreto, o botão não giraria, e o aluno teria que persistir na mesma questão até que conseguisse solucionar. Então, aquele aluno terminava primeiro, o aluno era, beleza, fez tudo, é mais inteligente. Então, era muito assim, ele já tinha a resposta, era uma máquina de ensinar de Skinner. Não fez tanto, chegou a ser usado em escolas e tudo, mas no Brasil não tem muito registro disso. Nos Estados Unidos foi mais. Então, para Skinner, o sujeito devia receber um reforço positivo logo após a sua resposta correta a um estímulo. Como o professor não teria condições de dar respostas tão imediatas, Skinner sugeriu que estas fossem dadas através do uso da máquina. Então, o reforço positivo era poder passar para a próxima, poder se livrar mais rápido da questão e daquele teste. O número de contingências de reforço também seria muito mais limitado se viesse um ser humano. Então, um professor para 40 alunos, ele não tem como dar reforço para todo mundo, passar em carteira ao mesmo tempo. Ele disse que o reforço tem que ser imediato. É tratar a criança como animal mesmo, porque até hoje se fala, olha, você não pode pegar um cachorrinho que mordeu seu chinelo 3 horas depois e ir lá reclamar com ele. Ele não vai saber do que se trata. Tem que ser imediato. Acontecer, você viu acontecer, você vai lá e aplica uma punição positiva, enfim, para um cachorro, como eu falei da questão da água, do esguicho, ou, enfim, qualquer outra coisa, para tirar aquele comportamento. Então, Skinner defendia que seria mais fácil de implantá-la nas escolas devido ao seu baixo custo, comparado ao custo de uma vitrola na época. Isso é uma questão antiga, era uma vitrola, era mais barato que uma vitrola. Então, aqui era a máquina, olha que coisa, parece hoje um caça-níquel, né? Uma coisa meio... até estranho pensar isso nas escolas, seria marcando e tudo. Mas se for para pensar, por exemplo, um questionário, se eu fizer um questionário EAD, você tem que marcar para passar. Eu posso fazer a mesma coisa num questionário, por exemplo, né? Dá na mesma. Então, até hoje, essas teorias ainda são utilizadas na escola. Até hoje, ainda, no que se fala em educação, né? O dar nota, o cobrar valendo um ponto, ou tirar um ponto, né? Ou tirar da sala, um bagunceiro, tirar da sala. Tem professor que no ensino médio é comum, né? Assim, um aluno tira da sala, tal. Não deixar entrar, o aluno chegou atrasado. Quantas vezes eu chegar atrasado, o aluno não assiste ao primeiro horário? O professor fecha a porta. Quem entrou, não assiste o primeiro horário. E aí ia abrir a porta só no segundo horário. É uma punição para aquele aluno não chegar tarde, ele chegar cedo. Como eu falei para vocês, os princípios behavioristas frequentemente causam comportamentos recorrentes no âmbito educacional. É muito comum. Alguns princípios ainda hoje utilizados. A criança obedece não porque entendeu, mas porque tem medo de ser punida. Isso é muito comum. Tanto é que muitos desses comportamentos a criança continua fazendo escondido. Quem é que nunca foi punido pelo pai e pela mãe e continuou fazendo escondido? Né? Seja lá o que for. Então, a chance de fazer escondido vai aumentar, que ela sabe que o pai não quer. Então, não foi explicado para ela por que não fazer isso. Não foi explicado, simplesmente puniu. Tá? O excesso de punições, ao invés de educar, pode dificultar o aprendizado e causar revolta, ansiedade, tristeza e outros sentimentos ruins. Tá? Então, o menino que ouve toda hora, você não presta, você é burro, você não sabe. Isso aí são punições que são colocadas. Ofender é uma punição também. E muitas vezes vindo de alguém que ele confia, do pai, da mãe, do professor, é ruim. Tá? A gente não sabe o que ele pode estar passando. É muito comum crianças que não conseguem, que precisam usar óculos, tratado como uma criança que não está indo bem na escola. Aí o pai, como é que pode essas notas? E não vê que a criança não está enxergando direito. Ou que ela não está entendendo o que o professor está explicando. Então, é muito, muito sutil essa questão.
E na escola o aluno só faz atividade, vai na nota ou só permanece na aula se tiver a lista de chamada. É muito comum, muito comum. Professor, vai fazer chamada, vai ter lista. Ô, professor, eu tenho que sair agora a lista. Isso é clássico, né? De aluno, a lista. E o professor passar a lista no início. E assim, é complicado porque, por um lado, gente, estamos, no nosso caso, estamos falando de adultos. Porém, eu tenho uma responsabilidade com o Estado, com a sociedade, e levar profissionais de alto nível para essa sociedade, para o meio mercado de trabalho, enfim, para eles atuarem na sociedade. Então, eu nem posso deixar de largado, faça como você quiser, mas também não posso ser pai. Então, é uma corda bamba, que ao mesmo tempo eu tenho que, obviamente, punir, ou tirando uma nota, enfim, por algum motivo, ou dar reforço, dando uma nota, tá? Mas também eu não posso obrigar a pessoa a estar. Então, o professor ele fica naquele meio termo. No caso de crianças menores, porque o cuidado também é um ser indefeso, então o cuidado do professor aumenta, né? Então, a depender de cada grau e cada nível. Então, por isso que a gente não pode simplesmente jogar fora a teoria, o behaviorismo, não pode de forma nenhuma, mas entender que existem limites, entender que se você levar demais por uma vertente, isso pode causar problemas. Entender que eu posso utilizar de um jeito ou de outro, com sabedoria, né? Importante. Isso, vocês vão se deparar enquanto professores. Por exemplo, você é um personal trainer. Ó, faz só mais essa agora que depois a gente vai só o alongamento para terminar. Isso aí, de certa forma, o cara quer fazer aquele exercício chato. Ele faz porque ele sabe que depois ele vai ter a tranquilidade, vai deitar, vai alongar. Então, isso acontece muito também em outras áreas que não seja só da escola. Tu fala educação física, de forma geral, vocês podem observar isso em outras áreas também. Ok? Gente, tá claro até aqui? Temos ainda 15 minutos de aula, mas tá claro até aqui? Já estão chegando para o final da aula. Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma crítica, alguma reclamação, alguma inferência? Tranquilo. Só alegria, né? Então vamos lá. Para deixar nossa tarde mais animada, eu tenho a atividade valendo 3 pontos, aquela clássica. 3 questões, baseado no texto e nas discussões, responda. Primeiro, descreva os reforços e punições, dando um exemplo de cada um deles. Não errem, porque não, se fizer errado, pode acertar 3, errou 1, não vai ter a nota cheia. Então, reforços, positivo, negativo, punição, positivo, negativo, e dá um exemplo de cada um. Então, é uma questão que tem uma resposta um pouco maior, tá? Para o pessoal que gosta de ser sintético nas respostas, não seja não. Aproveite o espaço e responda. Na primeira atividade, teve gente que foi bem resumido, que não é bom, não. Não significa que é para encher linguiça, mas você pode escrever, pode trazer mais elementos. 2. Qual a sua opinião sobre a teoria behaviorista e sua aplicação na escola? E 3, como a teoria behaviorista poderia ser utilizada pelo profissional de educação física, seja na escola ou em outros espaços. Quem puder aí, quem quiser dar o print aí, já quiser já postar, um trabalho a menos para mim, dá o print e já posta lá no grupo de WhatsApp. Poxa, já até chegando aqui já. Beleza. Os 2 filmes que eu indico para vocês, os 2 tem na internet, no YouTube, tá? A Onda, um filme alemão, Die Hell, 2008, deve ser assim que se pronuncia em alemão. A Onda é um filme chocante, assim, muita gente já assistiu, é muito importante, vocês começam a perceber muitas coisas e como as coisas saem do controle. E o Experimento de Milgram, Experimenter 2015, que é também com esses mesmos princípios de punição, reforço, punições, e como isso pode levar a consequências um pouco complicadas. Então, assistam os 2. Os 2 são baseados em fatos reais, tá? E para nossa daqui a 15 dias a gente se encontra novamente. Deixa eu pegar aqui no dia 14 de setembro. A gente se encontra novamente. E eu vou passar para vocês o texto da próxima aula, que é as contribuições da teoria piagetiana para o processo de ensino-aprendizagem. Vamos conhecer sobre Piaget, famoso Piaget, para quem trabalha com pedagogia na área de educação. Piaget é um dos grandes nomes aí. E, gente,
Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação agora. Se tiver alguma dúvida, algum comentário. Deixa eu fechar aqui, parar a gravação. Pode falar. Se o senhor puder colocar o link